os sintomas iniciais da febre maculosa são semelhantes a os vírus aí, vários vírus, né? Então o povo fica com raiva disso. O doutor disse que era virose, mas quase sempre ele está certo, né? No caso da febre maculosa, não é uma virose, é uma infecção bacteriana, é uma bactéria que causa. Mas os sintomas são semelhantes. Geralmente é uma febre elevada e súbita, um febrão, muita dor de cabeça e dores no corpo, vômitos e náuseas, e pode ter ou não manchas na pele, tá? O que é importante dizer isso? O fato de não ter manchas na pele não exclui a possibilidade de febre maculosa. Então é muito importante porque o tempo entre o início de um quadro grave de febre maculosa e o óbito é de 6 dias. Então se essa pessoa relata, ela chega com esses sintomas, você exclui dengue, e existe o relato dessa ida a um local de risco, há que se considerar, e ao considerar, não há problema nenhum nesse caso de pecar por excesso e fazer o uso da antibiótico terapia, que eu vou falar mais na frente. E qual é o problema maior? Vocês estão vendo essa fotozinha aí da mão, com um exantema petequial, né, que parece aquelas pintinhas de sangue. E aí o que acontece? À primeira vista é dengue. Dengue é só soro, paracetamol, dipirona, repouso e paciência, ficar de olho. Na verdade, eu coloquei essa palma da mão aí justamente para dar essa dica. Na dengue não tem mancha na palma das mãos e na planta dos pés. Se uma pessoa estiver com manchas na palma das mãos e na planta dos pés, febre elevada, dor de cabeça, dor no corpo, é preciso considerar em áreas de risco e também fora de área de risco a possibilidade da febre maculosa diante do comportamento eventual de risco. Obviamente que tem que haver o comportamento de risco, tem que haver uma pesquisa de onde essa pessoa esteve, etc., e considerar outras patologias, mas obviamente eu queria fazer só um comparativo para vocês. Dengue é muito mais comum que febre maculosa, e quase sempre nas histórias de pessoas que, digamos, perderam a oportunidade de serem tratadas no tempo certo para febre maculosa, evoluíram gravemente ou até morreram, sempre fica aquela história. Inicialmente foi ver se era dengue e não deu nada, não deu que era dengue. E tá certo mesmo. Para vocês terem uma medida de comparação, eu levantei aqui os números do DataSUS, estou olhando aqui do lado no computador. Do período de 2014 a 2022, nós tivemos notificação de quase 9 milhões de casos de dengue no Brasil. Tá? 9 milhões, acredito que seja no mínimo triplo disso, né? Ao passo que febre maculosa nós tivemos 1.421 casos. Vejam a magnitude diferente. Só que qual é a diferença? Enquanto desses quase 9 milhões de casos de dengue nós tivemos 5 a 6 mil óbitos, da febre maculosa, dos 1.421 casos, nós tivemos mais de 700 óbitos, 50%. Então, a importância de considerar e diagnosticar a febre maculosa e conhecer a diferença, por exemplo, na dengue, as manchas, antes de serem petequias, elas estão mais no tronco, na face, nas costas, e elas vão espalhando para o corpo. Na febre maculosa é da periferia para o centro, na dengue é do centro para a periferia. Então tem essas características que o profissional de saúde precisa saber, e o que você precisa saber em casa é que se você esteve em um local de risco nos últimos 15 dias e apresentar quaisquer desses sintomas e estiver numa área de risco, considere falar sobre isso ao médico. Doutor, eu sei que é o mais comum de ser dengue, que vai ser pedido o exame de dengue, mas eu estive numa área de risco para febre maculosa. E aí talvez você vá até ajudar o colega que muitas vezes, não, pela raridade, não vê tantos casos assim, a considerar essa possibilidade e prescrever o tratamento e fazer a medida correta, porque inicialmente, raramente o quadro é fulminante de 1, 2 dias. Você começa com sintomas por 1 ou 2 dias e existe uma evolução progressiva para um quadro grave, e aí ocorre meningoencefalite, miocardite,
insuficiência renal, síndrome de disfunção orgânica múltipla, é uma tragédia, um quadro grave de febre maculosa. Mas entendam a diferença e por que se confunde com dengue, né? E realmente dengue é muito mais comum e também merece atenção, tá? Deixa eu colocar aqui mais um. A história de que frequentou áreas de risco é importante, e lembrar que meio que a temporada mais forte da febre maculosa nos locais de risco, que eu vou falar depois, é de junho a outubro. Então vejam que justamente esses casos aconteceram, lamentavelmente, no mês de junho, e está se sabendo que podem vir casos posteriores, porque nós estamos numa época favorável para uma ocorrência maior. A incubação é de 2 a 15 dias, por isso é importante relembrar na hora de um eventual atendimento médico se você esteve em áreas de risco nos últimos 15 dias. A letalidade varia. Eu falo assim, essa letalidade é igual a da febre amarela, né? Nós podemos ter casos leves de infecção, tanto pela rickettsial como por essa variante da região da Mata Atlântica. Porém, quando a busca hospitalar, essa letalidade é altíssima, de 40% a 60%. É semelhante à febre amarela. A gente pode ter casos leves, mas a gente também tem uma letalidade hospitalar muito alta, porque quando o paciente procura atendimento hospitalar, aparentemente é quando a evolução está mais grave, 6 dias para o óbito, né? Mas lembrar isso, nem todo carrapato está infectado e nem todo mundo desenvolve a forma grave, para que não compreendam a situação da forma extrema. É muito preocupante? É de alta letalidade? Porém, é comum? Não, é incomum.